Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Pedro Morro e você está em Prova de Engenharia. Vamos dar continuidade à nossa aula sobre o Marco Legal de Saneamento, falando agora sobre dois assuntos muito importantes, que são os contratos de eficiência e a prestação regionalizada. O contrato de eficiência é o julgamento pelo maior retorno econômico, de acordo com a nossa nova Lei de Licitações, a Lei 14.133 de 2021. E já temos também a nossa prestação regionalizada, o modelo filé com osso. Essa aula vai ser só sobre esses dois temas. Eles podem cair, inclusive, em conjunto para a sua prova discursiva da ANA. Então, acompanha comigo que vale muito a pena você prestar atenção nesses tópicos aqui. Primeiro ponto importante, isso aqui já foi questão e poderá ser questão novamente, tudo bem? Esses valores, você tem que memorizar esses valores e você sempre tem que olhar na lei para ver se esses valores serão atualizados. Bacana? Então, vamos lá? 99% da população com água potável e 90% da população com coleta e tratamento de esgotos até 31 de dezembro de 2033. Então, vamos lá? 99% com água, 90% com coleta de tratamento de esgotos até 31 de dezembro de 2033. Você tem que anotar esses valores em seu resumo, porque isso aí cai na prova. Bacana? Vamos dar continuidade aqui, falar um pouco da nossa Lei 11.445, continuando, falar aqui do artigo 2º, tá? Segura aqui que a gente vai entrar em licitações. Os serviços públicos de saneamento básico serão prestados com base nos seguintes princípios fundamentais: redução e controle das perdas de água, inclusive na distribuição de água tratada, estímulo à racionalização de seu consumo pelos usuários e fomento à eficiência energética, ao reuso de efluentes sanitários e ao aproveitamento de águas de chuva. Olha só como é atual essa lei, né? Utilizando aí o recurso hídrico, né, da forma mais responsável possível, beleza? Então vamos aí, redução e controle de perdas de água. Com isso, a gente faz um gancho aonde, pessoal? Na nossa Lei 14.133, Lei de Licitações e Contratos Administrativos. E por que você está indo nessa lei, Pedro? Eu já te explico, olha só. Artigo 33 dos critérios de julgamento, temos aqui um inciso 6º, por maior retorno econômico. O que é isso, por maior retorno econômico? Eu não sabia que existia esse julgamento. Pois é, essa é uma inovação dessa lei. Vamos lá conferir aqui, olha só, artigo 39, o julgamento por maior retorno econômico, utilizado exclusivamente para a celebração de contratos de eficiência, considerará a maior economia para a administração pública e a remuneração deverá ser fixada em percentual que incidirá de forma proporcional à economia efetivamente obtida na execução do contrato. Bacana, né, pessoal? Artigo 39. Continuando, nas licitações que adotarem o critério de julgamento que trata o caput desse artigo, os licitantes apresentarão 1. Proposta de trabalho, que deverá contemplar as obras, serviços e os bens, com os respectivos prazos de realização ou fornecimento. Letra B. A economia que se estima gerar, expressa em unidade de medida associada à obra, ao bem ou ao serviço em unidade monetária. Item 2. Proposta de preço que corresponderá a percentual sobre a economia que se estima gerar durante determinado período, expressa em unidade monetária. Continuando aqui, pessoal, parágrafo 2º. O edital de licitação deverá prever parâmetros objetivos de mensuração de economia gerada com execução do contrato, como, por exemplo, economia de metro cúbico, de água, que servirá de base de cálculos para a remuneração devida ao contrato. Para efeito de julgamento da proposta, o retorno econômico será o resultado da economia que se estima gerar com a execução da proposta do trabalho, deduzida da proposta de preço, ok? Então vamos lá. Nos casos em que não for gerada a economia prevista nos contratos, a diferença entre a economia contratada e efetivamente obtida será descontada da remuneração do contratado. E se a diferença entre a economia contratada e efetivamente obtida for superior ao limite máximo apresentado no contrato, o contratado sujeitar-se-á ainda a outras sanções cabíveis. Tá vendo, pessoal? Então, o modelo de julgamento por um retorno econômico faz com que o gestor tenha a opção de aplicar esse julgamento e fazer com que o executor faça os reparos necessários nas instalações hidráulicas, tudo bem? Na rede de esgoto, na rede de água, né? Ou seja, com esse tipo de julgamento, você incentiva o executor a alterar, né? A colocar novas tubulações para que tenha maior economia e que ele ganhe mais. Então, na verdade, todo mundo vai ganhar mais. Vocês estão entendendo? Então, vamos lá apresentar um caso prático para vocês. Olha só. Manual sobre Contratos de Performance e Eficiência para Empresa de Saneamento Brasil, IFC. Isso aqui está na internet, tá? Olha só, perdas sobre faturamento para empresas estaduais.
pasmem, olha a média ali, 43,7%. É muita perda de água, né? Quase metade aí da água aí que vai ser perdida na tubulação, que não está tendo manutenção necessária, beleza? Então vamos olhar um pouquinho mais. O cenário brasileiro de perdas de água e eficiência energética no setor de saneamento é bastante problemático. A média brasileira de perdas de água é de aproximadamente 40%, incluindo perdas reais e perdas aparentes. Em algumas empresas de saneamento, essas perdas superam 60%. Tudo bem, pessoal? O nível de perda no Brasil caiu de 39% em 2000 para 37% em 2009, uma redução muito pequena no período. O quadro é ainda mais preocupante porque a maior parte das empresas não mede suas perdas de água de maneira consistente. Quando se compara o Brasil com países desenvolvidos, é notável o grande espaço para mudanças. Cidades da Alemanha e do Japão possuem 11% e a Austrália possui 16% de perda. Sendo assim, espera-se que o Brasil consiga reduzir seus níveis de perda em, no mínimo, 10 pontos percentuais, antes que possa atingir os níveis de perdas associados aos países desenvolvidos. Bacana, né, pessoal? Vamos continuar aqui, ó. Um caso prático para vocês, olha só, tubulação nova, tudo bem? Isso aí é uma implantação de um DMC. E o que é um DMC? A gente já vai apresentar aqui. Caso prático Sabesp, contrato de performance para redução de perdas reais no setor Vila do Encontro, no município de São Paulo. Ações: avaliação inicial, análise das condições de macromediação, estaquidade do setor e micromediação. Diagnóstico operacional do setor. Leva-se em conta o levantamento de informações, medições de pressão, simulação hidráulica do setor de abastecimento e elaboração e subsetorização dos setores através de implantação de DMCs, distritos de medição e controle, e VRPs, válvulas redutoras de pressão. Ou seja, você começa a fazer zoneamentos dentro da sua rede de hidráulica, né, de rede de saneamento, e começa a controlar melhor a pressão desses locais. Tudo bem, pessoal? Aqui vai um exemplo, né? Pesquisa de vazamento inclui o geofonamento da rede realizado no período noturno e a pesquisa de vazamentos. Reparos e vazamentos, reparos a todos os vazamentos não visíveis detectados, né? Com geofones, né? Como se fosse um aparelho que você coloca no solo para você conseguir ouvir a água, né? Correndo. Então você percebe ali que está tendo um vazamento, beleza? Troca de ramal, troca preventiva de 2.000 ramais domiciliares através do método não destrutivo. Ok, pessoal? E aqui tem os nossos DMCs, a nossa NBR 12218 de 2017, projeto de rede de distribuição de água para abastecimento público. Isso está completo no nosso curso de recursos hídricos. Bacana? Então vamos lá? Distrito de medição e controle, área delimitável e isolável, que possibilita a gestão do sistema por meio do monitoramento, medições e controle de vazões e opressões, permitindo definir indicadores operacionais, avaliar e controlar perdas. Você vê que tudo se encaixa, pessoal. A nossa lei de saneamento se encaixa com a lei de licitações, que está o quê? De acordo com a nossa NBR. Bacana? Então tem tudo aí junto na nossa aula. Vamos lá? Recomenda-se que o DMC abranja uma área que apresente uma das características abaixo, com o objetivo de proporcionar controle e eficiência, máximo de 5.000 ligações, extensão máxima de 25 km de redes nos distritos de medição de controle. Ok? Voltando aqui para a nossa lei 11.445, então vamos falar agora da prestação regionalizada. Segura aí, pessoal. Os serviços públicos de saneamento básico serão prestados com base nos seguintes princípios fundamentais: prestação regionalizada de serviço, com vistas à geração de ganhos de escala e a garantia da universalização e da viabilidade técnica, econômica, financeira dos serviços. É o modelo filé com osso, tá bom, pessoal? E muito importante aí esse tipo de modelo. Eu sei que o nome é esquisito, mas a gente vai falar mais sobre isso. Olha só. A regionalização do saneamento consiste na formação de blocos de municípios que buscam contribuir para a viabilidade econômica e financeira, a criação da escala e eficiência da universalização dos serviços no setor. A utilização da prática prevista no Marco Legal de Saneamento tem como objetivo garantir a oferta do saneamento básico em regiões com menor potencial econômico ou condições para a rentabilidade do serviço. Então vamos lá, uma forma encontrada pelo novo Marco de Saneamento para estimular concessões e atrair recursos privados é a regionalização
prestação dos serviços. Municípios mais rentáveis do ponto de vista econômico formam blocos regionais, consórcios, juntos com cidades menores com baixa viabilidade comercial. É o que se chama no mercado do modelo filé com osso, ou seja, para um licitante conseguir o filé, ele vai ter que comprar também o osso, ok, pessoal? É mais ou menos isso aí a nossa analogia. Com isso, a gente tem algumas definições que são importantíssimas para você e para sua prova. Primeiro aqui, ó, região metropolitana, aglomeração urbana ou microrregião, unidade instituída pelos estados mediante lei complementar. Então, metropolitana é complementar, metropolitana é complementar. Por que eu estou falando isso? Porque eles gostam de falar que, por exemplo, uma região metropolitana, aglomeração urbana ou microrregião é por lei ordinária, e não é. A região metropolitana é criada por lei complementar, beleza? Então, já vai o primeiro peguinha da prova aí. Vamos continuar aqui, ó. Unidade regional de saneamento básico, unidade instituída pelos estados mediante lei ordinária, constituída pelo agrupamento de municípios não necessariamente limítrofes. Então, a unidade regional de saneamento é por lei ordinária, para atender adequadamente às exigências de higiene e saúde pública, ou para dar viabilidade econômica e técnica aos municípios menos favorecidos. Beleza? Então, saneamento, unidade de saneamento básico é por lei ordinária. Por fim, bloco de referência, agrupamento de município não necessariamente limítrofe, formado e criado por meio de gestão associada voluntária dos integrantes, beleza? Esses aí são os modelos de regionalização previstos no marco de saneamento. Bom, por fim, vamos falar aqui do subsídio, né? Subsídio cruzado e regionalização. O subsídio cruzado ou privado é financiado pelas receitas em determinados mercados com o propósito de estimular investimentos em saneamento nas regiões com maior dificuldade para a viabilidade econômica financeira do projeto. Ok? Eu acho que acabou, não, tem mais um pouquinho. Com a formação dos blocos regionais, parte dos grandes cidades com maior mercado e melhor infraestrutura compensam investimentos em municípios com menor potencial econômico. Nesse sentido, são levadas em considerações características geográficas e a disponibilidade hídrica desfavoráveis para a rentabilidade dos serviços nessas localidades. Ok, pessoal? Agora sim acabou. Eu conto com você pelo seu like e se inscrever no canal para me ajudar a continuar o meu trabalho e até a próxima.